O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos em Eucaristia, estamos vivendo esse tempo tão favorável, o tempo do Natal. Nós vivemos no domingo Epifania, agora próximo domingo o batismo do Senhor. E a palavra que hoje nos é dada mostra dois pontos importantes. O primeiro ponto a ser apresentado é o amor. Aquele que ama, obedece a Deus, segue os seus mandamentos e vive feliz. Ele coloca essa dimensão tão importante de seguir os mandamentos. O que é seguir os mandamentos, senão se colocar na vontade de Deus, deixar Deus agir na nossa vida, ser obediente, moroso à sua palavra. Então, se servir da palavra de Deus e ser palavra de Deus para o outro, ser Jesus para o outro. Essa é a parte importante, amando, perdoando em todos os tempos e momentos. Então essa é a ação que agrada a Deus, né? A gente pode até perguntar, se alguém falasse, o que agrada a Deus? O que agrada a Deus é a nossa pequena alma vivendo essa justiça do Senhor, esta realidade plena de nosso Deus. Isso é importante. A outra realidade que também a gente observa dentro do texto é a ação, a unção pela qual nós vivemos este tempo da graça do Senhor. Veja que interessante, Jesus volta para a região da Galileia e volta para Nazaré, a cidade onde ele cresceu. E entra na sinagoga, ali próximo da casa de Pedro, e proclama, ele busca, é dado o rolo do profeta Isaías e ele encontra. Não quer dizer que ele abriu o livro no acaso e colocou o dedo, está aqui, pronto e acabou. Não, ele encontra dentro do livro do profeta Isaías a profecia pelo qual revela a sua existência. Mas uma ação importante é essa, ele não faz isso por vontade, né, somente a realidade humana, porque Deus é nosso Deus, quis ser filho, né, então Deus filho, 100% homem, 100% Deus. Aqui a gente vê a ação de Jesus que não age sozinho. Jesus, né, ele sempre age nessa concordância do Pai e do Espírito. Então, cheio do Espírito, ele encontra a passagem que vai revelar a sua missão e a sua existência.
Por isso que a comunidade se espanta ao olhar, ao ouvir esta passagem da Escritura que eles acabaram de receber. O Espírito do Senhor está sobre ele, porque o ungiu e o chamou a proclamar. O Espírito do Senhor também está sobre cada um de nós batizados, porque somos chamados a ser filhos do Filho de Deus e a seguir os mandamentos do Senhor, a viver a vontade de Deus, não as nossas realidades pelas nossas forças, mas colocar Deus em meio. Aquele que não tem Deus em primeiro lugar não é feliz, não traz alegria ao coração, fica mendigando reconhecimentos, fica mendigando prestígios, fica mendigando atenções. Não quer dizer que ter atenção não seja boa, não quer dizer que ter prestígio não seja bom, não quer dizer que tenha reconhecimento não seja bom, mas a gente vive para servir, para fazer o bem ao outro, não para só ser visto pelo outro. Esse é o texto que vai nos ajudar bastante a olhar para essa dinâmica e reconhecer como estou vivendo a vontade de Deus, ou melhor, estou deixando Deus ser Deus na minha vida? Estou deixando o Senhor agir na minha história? Estou compartilhando com Deus? Como está a nossa vida de oração? A minha, a tua vida de oração? Estamos verdadeiramente vivendo esse diálogo com o Senhor, ouvindo e se colocando a serviço? Ou estamos querendo resolver as realidades pelas nossas próprias forças? Às vezes a gente busca somente a nossa força e esquece da força de Deus em nós. Hoje também rezamos o 7º dia, rezamos o 1º dia de vida eterna, o 1º mês de falecimento, né, o 4º mês de falecimento. Quantas pessoas importantes, caras às nossas vidas, que hoje celebramos, não pela morte, mas pela certeza e a plenitude da vida. Todos eles tiveram o seu tempo, a sua história dentro desta realidade, dentro deste plano que é o que nós vivemos. Mas todos nós sabemos que a nossa meta é o céu. O Senhor concedeu aos nossos irmãos a certeza do céu. E a nós que aqui ficamos? O Senhor nos dá a certeza de continuarmos a viver a vontade dEle, para um dia também eu e você alcançarmos os céus. Os nossos irmãos viveram o seu tempo, a cada um ao seu modo, guardou a sua fé. São pessoas valorosas e hoje merecem a glória da eternidade. Mas a gente sabe que todo ser humano peca, né? E é interessante essa ação bonita de Deus, porque Deus não olha o pecado, Deus olha o pecador e ama. Deus amou primeiro, e Deus amando primeiro dá o sentido pleno da vida. Que os nossos irmãos, que Mércio, que Daniel, que Maria, que Vera Lúcia, Mário, que Edivete, descansem em paz no paraíso. Eles merecem a coroa da eternidade. Eles merecem esse amor que provém de Deus neles e por eles. E no céu possam interceder também por nós, que ficamos militando nessa terra, peregrinos nessa terra, rumo ao céu. Um dia nos encontraremos todos no Cristo e celebraremos essa vitória. Porém, agora é o momento pelo qual não podemos deixar de celebrar esta fé, de celebrar esse tempo, de viver a vontade de Jesus em meio, a vontade de Deus em nossa vida. Isso é importante. E é interessante que quando nós rezamos, os nossos irmãos que alcançaram o céu, eles nos chamam para esse tempo, eles nos chamam para essa Eucaristia. Não estamos aqui simplesmente para cumprir um ritual, estamos aqui para verdadeiramente reconhecer que celebrando a Eucaristia já vivemos a graça do céu. O céu acontece no meio de nós. E eles que no céu estão, celebram conosco esta alegria, esta certeza de Jesus em meio. Logo, fazemos a vontade de Deus, colocamos em prática esse amor misericordioso do Pai. Que eles descansem em paz no paraíso. Amém.